Pronto. Então, vou agora colocar aqui na tela para a gente compartilhar a pauta da nossa reunião de hoje. Pronto. Vocês estão vendo aí na tela ou abrir um documento do Word? Sim. Ok. O tamanho da letra tá bom? Dá para ver bem? Tá bom, eu estou conseguindo ler. Então tá, né? A gente tem a convocação hoje, nós estamos na primeira reunião, convocação que eu enviei para todos. Então é a terceira reunião, porque a gente já tinha feito duas, né? Saiu a portaria, reconduzindo o conselho por mais 2 anos. Como a gente já tinha duas, desde a data que foi reconduzido, então essa é a terceira reunião nossa do conselho. E o que eu pus aí na pauta para a gente ver? Então a gente está trabalhando algumas coisas aqui no parque. A gente ficou um tempo aí parado até sair essa portaria, mas a gente está trabalhando algumas coisas. Depois que a gente fez o plano de manejo, né? A gente trabalhou todo o plano de manejo, apesar dele vai ser publicado, né? Já tem data para publicação que é outubro, porque agora esse período a gente não pode estar fazendo isso, porque qualquer divulgação que a gente faça nesse momento pode ser entendido como campanha eleitoral. Então eles pediram para segurar um pouco até passar esse período para já publicar, tá? Os trabalhos que a gente fez. Mas isso não impede que a gente aproveite o que a gente já fez, o trabalho que a gente já fez com o plano de manejo, que vai ser publicado, e comece a trabalhar os planos da unidade de conservação. Então, baseado naquele plano de manejo, né, no nosso plano de manejo novo, a gente vai trabalhar aí os planos para a consolidação da gestão da UC. E o que seria isso? Então, assim, a gente viu lá, a gente criou normas, a gente viu necessidades no plano de manejo. O plano de manejo apontou essas necessidades. O que o parque precisa agora para transformar essas necessidades que o plano de manejo apontou em ação? Esses planos que a gente está propondo aqui, que vai propor, né? A gente está começando a trabalhar eles. Então, eu vou trazer isso para vocês. Daí, depois que a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente fala sobre a criação dos grupos de trabalho, que é para ajudar nesses planos, que a gente já tem algumas diretrizes, mas a gente quer construir em conjunto. Eu vou explicar como eu fiz já a primeira parte, na hora que a gente for falar deles, e daí agora entra o conselho junto nessa segunda parte. E também uma coisa que a gente tem sido muito cobrado e que é uma ferramenta muito boa, tanto para nós da unidade, quanto para os municípios e outras instituições parceiras, que são os acordos de cooperação técnica. Então, a gente vai criar, dentro, né, desses grupos para o plano de trabalho, também um grupo para a gente agilizar esses termos, para a gente conseguir fazer esses termos e entender que tipo de termo eu preciso para cada tipo de instituição e o que um deve fazer, qual é a contrapartida de outro, para que isso fique bem alinhado para a nossa gestão e também, principalmente no caso dos municípios, né, tem a questão do ICMS ecológico, que é muito importante para o município. E para a gente também, porque isso estimula o município a trabalhar mais próximo da gente. Daí a gente vai falar também sobre algumas situações, né? Nesses últimos tempos tivemos algumas situações sobre algumas áreas dentro do parque. No caso aqui, eu vou focar com vocês, né? Tem alguns tipos, né? Mas eu vou focar com vocês algumas áreas que apresentam moradias, que são áreas com uma complexidade maior de trabalho que a gente precisa desenvolver, que já tem moradia, ou seja, existem alguns pontos no parque que tem alguma casa e tal, e a gente tem que trabalhar isso. A gente teve algumas ações, algumas dessas áreas, e daí eu vou explicar para vocês o que a secretaria, em que pé está, né? Quais são os atos administrativos da secretaria com relação a isso, em que pé que está e
quais são as providências futuras que podem ou não, precisarão ou não ser tomadas, tá? E, por fim, uma orientação aqui para a gente falar sobre os representantes do parque. A gente, é claro, todos os que estão reconduzidos, né, a gente vai manter, mas a gente quer verificar, porque tem, às vezes, algum município que trocou o servidor, mesmo na representação aqui, né, a gente tem, infelizmente, né, um conselheiro que faleceu durante esse período da pandemia, né, então a gente precisa trabalhar isso e ver. E daí eu vou explicar para vocês que, dependendo do que a gente trabalhar, a gente nem precisa de alterar nada, não precisa de publicação diária oficial. A gente pode fazer internamente e estimular outras instituições a ocuparem algumas cadeiras que estão vazias para esse período agora que a gente vai trabalhar. E se a gente vê necessidade de alterar a conformação do conselho, daí sim a gente pode propor, né, que haja essa alteração, né, por meio de portaria, só que sempre lembrando que vai ficar para depois de outubro, tá? Caso venha isso. Então vamos lá, vamos tentar. A gente traz um pouquinho, eu vou tentar ser mais breve, para que vocês também possam cumprir a agenda de vocês, que eu sei que alguns têm outros compromissos. Então, primeira pauta, plano de trabalho, né, para consolidação da gestão da UC. Esse plano de trabalho, ele acompanha muito o que veio no plano de manejo, que a gente trabalhou. Então, dentro do plano de manejo, a gente viu que necessita várias coisas para que a gente possa ter uma boa gestão. Então, a gente viu que precisa lá, eles apontam lá no plano de manejo, que a gente precisa estruturar melhor a administração. Então, a gente colocou os nomes aqui, ó, tá programa de administração. Esses nomes não são fixos, nós que estamos criando, tá, pessoal? Então, futuramente, a gente pode mudar nome, a gente vai compor esse plano de gestão da unidade, para que depois a gente aprove, né, administrativamente interno no órgão. Então, os principais, né, que a gente viu lá no plano de manejo que ele apontava. Então, questão de administração, para ter uma administração mais eficiente. Manutenção, então, o segundo aí seria programa de manutenção, tá aqui. Embaixo tem o programa de relações públicas. Voltando aqui na segunda coluna, a gente tem o programa de relações públicas, daí tem o programa de capacidade de carga do parque. Pensando, né, em aumentar ou não, daí a gente vai decidir junto, a gente vai depender do que a gente vai conversar. Então isso vai ajudar a gente a ter novas diretrizes aí, ou melhorar, ou ver trilha que dá para melhorar, ou não, né, quando não tiver como reduzir, restringir o número de acessos. Um programa de uso público, que daí entre as modalidades, né, que são feitas no parque, e um programa de proteção da biodiversidade, assim como de pesquisa. Então, dentro lá do escopo do plano de manejo, a gente identificou que precisaria de algum programa, alguma coisa na gestão desses itens. E daí vocês podem ver que debaixo de cada item tem uns números aí que já tem alguma coisa escrita, né? Eu vou explicar aqui para vocês o que a gente fez. A gente trabalhou junto com os brigadistas recentemente, com os funcionários do parque. Na semana passada a gente tirou quinta e sexta-feira. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Quinta e sexta-feira para fazer uma oficina com os servidores. Então a gente pegou 2 dias da semana, os 2 períodos, e fizemos uma oficina. Vou mostrar aqui para vocês as fotos dessa oficina. Um minutinho. Ah, tá. Vocês estão vendo aí, né? Eu tô achando que vocês não estavam vendo, mas tá vendo, né? Então tá aí a foto da oficina. Então a gente gastou 2 dias trabalhando, a gente pensou no mapa do parque, a gente fez uma apresentação, a gente discutiu vários assuntos que envolvem a gestão da unidade, e isso tanto para os servidores poderem ter uma ideia maior, para a gente poder disso tirar algumas diretrizes. Então a gente falou sobre a dinâmica da administração do parque,
a gente falou sobre legislação, né? O que é uma proteção integral, por que o parque tem essa finalidade, coisas que a gente já trabalhou no conselho durante o plano de manejo. Então, tentei passar para os funcionários um pouco do que o plano de manejo traz. A gente gastou quase um dia debatendo, falando das situações, mostrando os apontamentos no plano de manejo sobre cada situação. Então, foi uma oficina, né, participativa aí com os meninos da brigada, para que a gente pudesse falar sobre isso. Vocês viram a foto aí? Vocês estão olhando fora? No Zoom? Ou não? Eu falei aqui, vocês não viram nada. Alguém? Não, tá dando para ver sim, o programa, tudo tá aí na tela. A foto, eu pus uma foto, vocês viram ou não? Ainda está na planilha com a letra A, planilha de trabalho, programa de administração. Não, então eu achei que eu tinha mostrado aqui, peraí. Não. Peraí. Agora eu estou vendo o Maurício, de óculos, boné. Olha lá. Tá vendo uma foto aí, ó? Então a foto da Sim. oficina. Eu tava falando, Isso. deixa eu passar, tem algumas fotos aí. Então a foto da oficina, a gente gastou aí um dia só falando do plano de manejo e outras coisas, trabalhamos todo o conceito, né? Por quê? Para que os funcionários pudessem trazer, né? A gente fez 3 grupos de trabalho e cada funcionário foi trazendo o que eles viam que estava lá no plano de manejo e na prática. O que eles viam, aquilo, qual a relação. E daí surgiu o que vocês estão vendo nessa planilha, que é a questão dos itens abaixo, né? Aí que nem programa administrativo. Então, os servidores, eles viram que no programa administrativo, a gente precisa administrar melhor as informações. Depois, falaram sobre administrar melhor as pessoas, né? Horário de trabalho, posto de trabalho. Então, eles falaram sobre a gente melhorar isso. Sobre o patrimônio do parque em geral, a gente precisa melhorar logística, recursos humanos. Então, a gente foi apontando algumas coisas. Daí que nem manutenção. O que no parque a gente precisa estar de olho em manutenção? Então, vem aí predial, equipamentos, veículos, as estradas, trilhas, cercas. Isso daqui depois eu vou passar para vocês no grupo do conselho, tá? Esses itens, porque vocês vão colaborar com a gente. Eu estou só passando para vocês entenderem o que é esse trabalho de criar esses programas, né? Depois, ó, programa de relações públicas, que entra mídia social, rádio, TV. Daí subindo aqui. Rádio, TV, comunicação visual, daí entra placas. Aqui os meninos até trouxeram atenção para uma coisa que realmente já tem tempo que a gente precisa, né? Eu acho que vocês também vão concordar, que é realmente uma sinalização, não só dentro do parque, nas trilhas. As trilhas estão com um pouquinho, né? Precisa melhorar, mas principalmente no entorno. A gente está com muitos problemas, por exemplo, de invasões. E daí a gente até discutiu sobre pensar melhor essas áreas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Rua de Pedra. Então tá. A Rua de Pedra sempre foi uma situação caótica na administração do parque. Daí o pessoal, por exemplo, eles tiveram a ideia da gente tentar trabalhar a Rua de Pedra de uma maneira diferente. Bom, a gente sabe que hoje pode entrar aqui pela bilheteria do parque e ir até a Rua de Pedra. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe um número muito maior de pessoas que a gente pode estar lá fiscalizando, a gente pode estar todo dia lá, mesmo assim as pessoas continuam entrando, insistindo e entrar pela propriedade lá, vizinha, para ir na Rua de Pedra. Então, por exemplo, os funcionários falaram para a gente tentar abordar de uma maneira diferente. De repente, criar placas indicativas, até mesmo com condição da pessoa poder acessar um QR Code ou um link e falar, olha, estou aqui, estou entrando, mesmo que nem todos vão fazer isso, mas pelo menos alguns fazerem. E a partir daí a gente trazer essas pessoas para nos ajudar. Porque qual foi o nosso maior medo nessa época do ano na Rua de Pedra, né? Ou preocupação? É fogo. A gente percebe que muitas das pessoas que vão lá querem assar uma carne lá, querem fazer. E nesse momento, isso é muito perigoso para a gestão da unidade e para os incêndios. Então a gente quer ver se faz uma tentativa de que, se você vai, já que você vai entrar por lá, a gente não tem condição
de pessoas, nem de logística. Para o tempo todo conseguir controlar essas pessoas, a gente tenta fazer um autocontrole. Assim como a gente tentou fazer no passado com os ciclistas e acabou funcionando. É claro que a gente vai ter que ver, né? A gente vai ter que fazer um período de teste e verificar se isso vai funcionar. Mas é uma proposta, tá? Não tiramos do papel, não. A gente vai trabalhar isso dentro dos programas. Eu só estou dando assim um pouco do que a gente foi pensando aí, né? A logística desses programas. A questão da capacidade de carga. Então a gente analisou o quê? Ó, tem três coisas que a gente tem no parque, né? Geralmente, que são os mirantes, as trilhas, as cachoeiras e os mirantes, que trazem as pessoas, né? É claro, cada ponto desse às vezes tem outras atividades, né? Tem a caminhada, tem várias coisas envolvidas. Então a ideia é a gente tentar entender dentro desses itens o que eu posso fazer para melhorar a capacidade de carga ou para controlar o acesso do quantitativo de pessoas. Então é uma necessidade para as nossas áreas aí de visitação. Outra coisa, programa de uso público. Esse daqui é o que mais deu, né, o que falar, né, que são as possibilidades de uso dentro da unidade. Não quer dizer que nós vamos fazer todas, né? Mas o pessoal foi trazendo, né? Quais são as possibilidades, o que poderia ter para a gente incrementar ou melhorar o uso público? Então já tem o ciclismo, então ele está aí. Mas eu preciso de um programa para ele. Para quê? Para melhorar a situação. Como eu dou mais condição ou como eu melhoro tanto a experiência quanto também o controle, a gestão da unidade. Então a ideia desse programa é isso, para escalada, para caminhada, daí a gente pôs observação de aves. Alguns desses já está bem definido dentro da unidade. A gente só vai precisar estruturar melhor, pôr isso no papel, vai virar um programa, por quê? A ideia é que hoje a gente está com essa gestão do conselho e dos servidores daqui. Amanhã, se mudar, você tem uma diretriz, você tem um start para continuar o que está sendo feito. É claro que os próximos que virão vão poder alterar, atualizar. A ideia é que a gente faça essas atualizações desses programas anualmente, tá, pessoal? Então a gente trabalha aqui, vai trabalhar aí talvez uns 2 meses para a gente conseguir fechar esse programa e vão ficar o resto do ano todinho, né? É a primeira vez que a gente está fazendo. E daí a gente vai trabalhar isso o resto do ano todinho trazendo os feedbacks. Olha, tá dando certo, não dá? E daí de vez em quando a gente senta e arruma o que não der certo. Então tem a observação de aves, banho na cachoeira, contemplação, observação de flora e fauna, que seria uma observação diferente, não igual das aves, né? Porque tem um público específico para aves. A questão da pesquisa, né? É um uso público a pesquisa, então como ajudar isso. Educação ambiental. A gente incluiu aí, por exemplo, a questão do uso público noturno, que é uma questão que existe, a gente sabe que existe, mas não existe nenhuma informação. A gente só sabe que tem pessoas que de vez em quando entram no parque à noite. Então, como trabalhar isso? Se vai proibir, se vai manter com regras, é o que a gente quer através desse programa, tá? Desses programas, é a proposta. A gente quer que tudo venha de vocês, usuários e dos servidores que estão aqui no parque. O uso dos alojamentos também é um tipo de uso público. A questão do voo livre, né, que a gente quer ver se lá na região do Minério existe a possibilidade, né, até lá no plano de uso público do parque, a gente falou sobre isso. E entrou uma coisa aí que, na verdade, não estava, né? A gente conversando entre os servidores falou, uns acharam legal, outros acharam que não dá para ter, tem os prós e os contras. A nossa administração pública, eu digo, em questão até de Brasil, né, o conceito do equestre, né, do uso para passeio equestre e unidade de conservação. Então, é uma coisa da gente estudar, tá? É uma ideia que existe a viabilidade, mas precisa ter regras bem claras, porque a gente tem um problema muito grande, a questão dos equestres, que é a possibilidade de disseminação de, principalmente, gramíneas exóticas. É claro, a gente já tem gramíneas exóticas no parque, mas será que isso pode aumentar ou não? E daí existe todo um manejo para o animal poder fazer parte dessa atividade. Então a gente teria que ter um controle muito rígido sobre o animal. Mas não estamos falando que vai ter isso, não. Estamos falando que é uma possibilidade e ela pode sair ou continuar, tá? Outra coisa aqui, o programa de proteção da biodiversidade, né? Então a gente pôs os principais problemas, né, que a gente identificou.
fogo, lixo, animais domésticos, coleta dentro do parque, caça, expansão urbana, captação irregular de água. Então, são algumas das coisas que a gente percebeu, assim, em primeira vista, né, que a gente precisa ter um plano de ação. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, está ou pode vir a degradar a biodiversidade da unidade. E, por último, um programa específico para pesquisa, que o plano de manejo apontou, porque o parque aqui ele realmente tem muita demanda da pesquisa, tem muita pesquisa, talvez é um dos parques mais pesquisados, é o mais de Goiás, né? E talvez entre os mais pesquisados do Brasil. A gente não sabe, mas a gente ainda vai descobrir. Mas então a gente precisa, né? A gente quer o quê? Continuar que tenha pesquisa, porque a pesquisa ela é muito importante também para a gestão da unidade. E daí os meninos apontaram, né? O que poderia ser necessário para esse programa? Talvez entender melhor os recursos, as autorizações, né, e acompanhamento da pesquisa e o apoio logístico para os pesquisadores. Porque muitos pesquisadores, às vezes, ele não precisa necessariamente do dinheiro, mas se ele tiver um apoio logístico, isso já barateia o curso, porque a gente sabe que o pesquisador geralmente está lá na universidade, tem uns que estão fora, mas a maioria deles, se ele tiver uma bolsa de estudo, geralmente não é o suficiente para bancar a ida no campo, né? Então a gente acredita que também, às vezes, nem precisa tanto do dinheiro, mas se a gente tiver condição de subsidiar um apoio logístico, já tem o alojamento, de repente consegue uma refeição, ou consegue o veículo do parque para poder levar e buscar o pesquisador em algum lugar que ele precise, isso pode ajudar a melhorar a pesquisa dentro da unidade de conservação, tá? Então esse primeiro tópico que eu queria passar para vocês, né, são esses planos de trabalho. E daí o que a gente pensa aqui, ó? Tem algumas coisas que tá aqui, ó. Só concentrem nesse momento nos números, tá? Tem alguns aí que tem verbal, padrão, projeto, pessoal. Isso daqui já é uma coisa que é mais entrando para especificar melhor o plano, que é o que a gente vai criar os grupos de trabalho para fazer, porque os funcionários já trouxeram nas nossas oficinas algumas coisas que poderiam entrar. Mas a verdade agora a gente quer que vocês também tragam algumas coisas que possam entrar. Tanto na questão dos itens a constar em cada programa, quanto na questão dos subitens, né? Que seria dentro do meu programa de igual, vamos pegar aqui, ó, o programa administração tem patrimônio, né? O 3 aí, ó, o item 3. Os meninos entenderam que, olha, para a gente cuidar do patrimônio, tem duas coisas por enquanto. Tem que preocupar com a estrutura física e com os veículos. São dois itens. Tem mais, eles já trouxeram mais. A gente aqui não colocou isso porque não era o ponto aqui. A gente está fazendo, né, esse documento. Mas então o que a gente tem que pensar? Poxa, patrimônio. Vai entrar aí, por exemplo, naturalmente, equipamentos, tipo de patrimônio. Então eu tenho que administrar meus equipamentos. Vocês vão notar que muita coisa se conversa. Que nem administração, ele conversa muito, por exemplo, esse item, com o manutenção. Por quê? Eu tenho manutenção de veículo também. Mas eu tenho que ter as duas coisas. Eu tenho uma administração, que é entender o que eu tenho, e ter as informações sobre o que eu tenho. Isso é administrar. Outra coisa, eu estou administrando. Na hora que eu percebo que tem uma manutenção no equipamento que eu administro, daí ele entra no próximo programa, que é o de manutenção. Então, por isso que a gente tem que ter um programinha específico. Por quê? Por exemplo, vamos lá, manutenção predial. Então, se a gente identifica, tem que ter a manutenção. Dentro lá do projeto de administração, eu tenho a administração predial. Eu vou pôr todos os meus prédios. Daí, lá no programa manutenção, eu posso ter uma lista de que todo mês, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, na hora que eu for fazer a manutenção do prédio, eu vou fazer um checklist. Então, daí já entra esse checklist para baixo. Então, tem a administração dos itens, por quê? Depois que eu fizer o checklist, eu subo lá para a administração e olho. Bom, foi feito checklist desse item que eu administro. Então, tá ok. Opa, faltou um item. Então, vamos voltar lá. Tá faltando, né? Então, um programa conversa com o outro, tá? É uma forma da gente organizar a administração do parque, para que nada fique de fora. Ou, pelo menos, o principal esteja dentro. Algumas coisas, né, a gente vai pôr no programa, entendendo a realidade da unidade de conservação, algumas coisas vai ter momento que a gente às vezes não vai conseguir fazer. Mas se a gente souber que tem uma necessidade, aí é importante esses programas,
a gente vai passar a correr atrás para tentar suprir essa necessidade que o programa me apontou. E quando eu não conseguir fazer, daí eu tenho que justificar. Olha, o programa tal, item tal, não foi possível executar dentro desse ano, ou dentro desse semestre, ou dentro desse mês. Por quê? E daí vem o porquê. Porque daí a gente tem que corrigir essas falhas dentro da administração do parque. Tá dando para entender qual que é a lógica aí, pessoal? Sim. Sim, então tá. Então vocês querem fazer alguma observação sobre isso que a gente está falando, sobre essas questões? Querem perguntar alguma coisa? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Para mim tá Então tudo tá. certo. Tá tudo certo. Então tá. Por quê? A ideia agora é o seguinte: eu vou passar então essas informações, né, esse modelinho para vocês, né, com os itens. E daí eu vou fazer uma dinâmica lá no WhatsApp com vocês. Por exemplo, os meninos aqui no parque, para cada item numérico desse, eles apontaram um item dentro que eles acham importante constar no programa. Então, por exemplo, a gente fez. Pode ser que vocês identifiquem mais um item, que aqui tem 5 itens. Opa, para administração, acho que faltou administrar tal item. A gente só tem que observar se esse item já está dentro de outro. Porque às vezes a gente puxa um item específico que já está dentro de outro. A não ser que esse item seja tão importante que ele mereça realmente estar destacado num item só para ele. E a partir daí, vocês vão me indicar mais um item. Por exemplo, na logística, administrar logística. O que é importante? Vai pôr aqui. Daí cada um de vocês vão mandar um item para cada item numérico desse dentro de cada programa. Por quê? São 20 conselheiros, né? 20 e poucos conselheiros, cada conselheiro vai mandar uma coisa. Daí a gente vai pegar isso, algumas vão repetir, outras não, mas a gente vai compilar isso e pôr dentro do programa. Por quê? Daí agora entra a segunda parte da nossa reunião, que é o item B. Vamos lá. Que é a criação dos grupos de trabalho. Que é para que essa criação dos grupos de trabalho? Justamente para a gente fazer o quê? Então, a gente vai fazer essa dinâmica, eu vou trabalhar com vocês no WhatsApp, essa dinâmica que vocês... Ou até eu posso criar um link onde vocês entram lá e escrevem numa planilha, eu vou ver aqui como é que é melhor, até... Deixa eu ver, vamos ver se até quinta ou sexta-feira eu consigo fazer isso, né? A gente está com algumas programações apertadas aqui, mas eu vou tentar. E daí a gente precisa do grupo. Por quê? Esse grupo de trabalho vai vir aqui para o parque trabalhar junto com os servidores. Para a gente poder sentar e organizar isso. Organizar quais são os itens que vão compor os nossos planos de trabalho. E a partir daí a gente vai começar a destrinchar. Olha, tá, pusemos aqui o item. Então tá, para eu dar manutenção do veículo, quais são as ações? E daí a gente parte para as ações. O que um veículo precisa? O veículo precisa ser checado, vamos dar um exemplo. Uma vez por semana, faz um checklist, vendo se não tem amassado, se não tem riscado, vendo se já está na hora de trocar óleo, como é que está a água, como é que está... Então tá, a gente cria um checklist. Daí a gente faz a mesma coisa para a roçadeira. Então a ideia é essa, a gente vai formar esses grupos, criar essas ações que o parque vai ter que fazer. Então, por exemplo, a gente falou lá de proteção, fogo. Quais são as ações? Hoje o parque já tem a brigada. Então tá, o que a brigada vai fazer? Dentro do dia, dentro da semana, dentro do mês, né? E assim por diante. Então a gente vai pegar cada item desse uso público. Ciclista. Bom, então tá, o que a gente precisa de ciclista? Ó, já tem algumas coisas. Então tá, vamos pôr. Precisa melhorar o cadastro. Tá, eu vou melhorar. Ou precisa ter um lugar para o ciclista guardar a bicicleta, ou a bicicleta, parar ela. Precisa de uma melhor sinalização onde trilhas que ele não pode entrar, por exemplo, ou trilhas que ele pode entrar. Daí a gente tem que trabalhar tudo isso para cada item. Então, a ideia é essa, criar esses grupos de trabalho para cada item lá em cima. E daí, agora a gente começa a conversar com vocês. Vocês preferem que... Porque daí a gente poderia fazer assim, ó, a gente pode criar ou um grupo, as pessoas, né? Vocês vão ser voluntários, é claro. Quando a gente pega aqui cada item desse de programa, a gente pode ter pessoas que vai querer trabalhar em um programa específico, porque ela tem afinidade com aquele item, né? Com administração, ou tem afinidade com conservação,
ou eu tenho afinidade com a questão do uso público. Então tá. Você pode fazer parte do grupo que vai trabalhar isso específico, ou você pode fazer parte do todo. Eu vou trabalhar no grupo que me colocar. Beleza, tá? A gente vai marcar essas agendas. Isso tudo, depois que a gente trabalhar, conselheiros, a gente vai trabalhar no parque, é claro, né? Os funcionários já estão trabalhando nisso, a gente vai trabalhar isso. Daí depois a gente vai repassar para vocês, quando a gente terminar, para que vocês possam continuar nos ajudando, né? Por exemplo, tem um conselheiro que é eletricista. A gente pôs lá que tem que dar manutenção na bomba d'água e esses itens. De repente ele sabe que, olha, verifica isso também, que você vai ter que verificar a cada X tempo para a bomba não queimar. Então vocês vão poder ajudar a gente, seja estando nas oficinas, como depois, na hora que a gente terminar o produto, trazendo essas colaborações de vocês, pessoais, né, individuais. Quem gostaria de fazer parte desses grupos de trabalho? E daí eu preciso ouvir vocês. A ideia, a gente vai tentar sempre trabalhar esses grupos. O que a gente está tentando fazer aqui no parque é trabalhar de quinta e sexta-feira. De manhã e à tarde, tá? Quinta e sexta-feira. Então, às vezes, você não vai vir em todos, mas você conseguiu vir um período. Daí você vem e verifica lá o que a gente já fez, o que está fazendo. A colaboração ela pode ser dada em qualquer momento, tá? Como também pode ser dada à distância. Daí vocês vão dar a colaboração e a gente vai trazer de novo para esse grupo de trabalho. Então, a ideia é que agora, nessa próxima quinta e sexta-feira, apesar de que a gente vai ter 3 funcionários que não vão estar disponíveis, mas a gente tem outros, a gente continue, porque a gente fez quinta e sexta da semana passada, para eu poder trazer aqui para vocês. Daí, a gente trabalha quinta e sexta, pegar as ações, né, que a gente tem que fazer, e daí as ações a gente vai disponibilizar no grupo, né, a gente trabalha uma dinâmica de grupo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né, eu vou mandar para vocês, e traz de novo, que daí a ideia é que na outra semana, depois dessa, na outra, a gente tem que fechar um produto já mais robusto, e se faltar, faltando pouca coisa, para que a gente já possa começar a pôr em prática alguns planos de ações. Pode ter plano de ação que vai levar mais tempo, mas alguns, vamos pôr assim, os principais para a administração, a gente já tenta fechar eles. E daí, se tiver algum que é mais difícil, que leva mais tempo, pode ter plano de trabalho que algum item vai ficar para fazer de outra maneira, né? A gente tira ele porque vai ser uma coisa mais complexa. Um exemplo, voo livre. A gente não vai resolver a questão do voo livre. A gente vai ter que trazer profissionais que fazem isso que a gente não tem aqui. Então tá, vai ser em outro momento. Então a ideia é essa. Alguns dos conselheiros. Então aqui o Ulisses já deu o nome. Eu também posso nas quintas-feiras, Maurício. Tá bom. Andrei. É sempre comunicado com antecedência, né? Marcado, tem cronograma, agenda, tudo. Isso. Vai ser, ó, Andrei, quinta e sexta-feira, de manhã e à tarde, tá? A gente está começando em torno de 8, 8h30, termina 11 horas. Depois a gente volta por volta da 1h30 e vai até umas 3 horas, tá? Para não pesar muito, senão fica muito cansativo. Ok, nas quintas-feiras eu posso. Tá bom. O almoço é por nossa conta, tá? Tá certo. Então tá. Andrei, mais alguém aí que esteja no online? Já que você vai bancar o almoço, André, ô Maurício, eu tô aí. Jean. Daí, André e Jean, vai ser muito interessante vocês, porque daí também o grupo, né, tem aquele grupo de ACT. O ACT eu não coloquei dentro, na verdade tem um programa lá de relações públicas, né, que fala das instituições parceiras. E daí a gente vai criar, dentro desses núcleos, né, dessas equipes, uma equipe só para trabalhar isso. E vocês, né, que é os que mais têm me cobrado e realmente a gente precisa, a gente já vai trabalhar o ACT de vocês. Então daí a gente já vai incluir isso, né, para vocês ajudarem a gente no ACT. Tá? O Jean, a Rafaela já está aqui naturalmente. Mais alguém? Tem o Júlio, tem aí o pessoal da Viva, o Fábio, o Márcio. Por enquanto não, mas vão ficar combinados. Esses daqui que já deram o nome, é bom que eu vou dar uma cobradinha quando a gente precisar de uma informação ou outra, porque se comprometer. Os demais podem ficar à vontade, tá, pessoal?
Pode contar com a gente aí da SEMA Rio Quente. Tá. E daí os demais, depois eu vou pôr no grupo, né? Vou explicar, né? Que alguns faltaram. Podem vir também, não tem problema. Né? Então, quinta e sexta dessa semana, depois eu vou pôr lá, a gente vai estar trabalhando esses grupos. Então tá. Então acho que o item B a gente finaliza com isso, né? E vamos para o item C. Tá bom. Tá bom. Só assina aqui. Depois você põe o telefone certinho do WhatsApp e o e-mail, que alguns e-mails de vocês estavam voltando. E aí... então vamos lá. Agora, ó, eu vou apresentar a situação, porque tem sido muito perguntado, né? Eu falei, eu vou passar aqui para os conselheiros. Vocês viram que durante a semana, semana passada, eu compartilhei com vocês uma ferramenta que eu achei muito interessante, porque muitas ferramentas de gel, é muito difícil pessoas que não têm, né, não conhecem programas de geoprocessamento e esse tipo de coisa, conseguirem usar. E daí eu estava mexendo, eu já tinha usado essa ferramenta antes, né, que é do Google Maps, e daí eu achei interessante, porque ela abre em qualquer celular, e ela é muito fácil de você visualizar. Então eu trabalhei isso no Google Maps, né, com o e-mail do parque institucional, cadastrei isso, para que vocês pudessem dar uma olhada, porque ajuda muito, tanto a gente quanto outras pessoas. Nesses dados que eu estou pondo, devagarzinho eu estou alimentando, mas eu estou sempre tomando cuidado, que tem dados ainda que não são, né? Tem o do plano de manejo, mas o plano de manejo ainda está para entrar em vigor, por isso que eu mandei para vocês verem o que a gente estava fazendo. Mas tem alguns dados que eu estou sempre tomando cuidado, a gente não vai colocar nome de ninguém sempre, né? Tomando esse cuidado. Cadê? Vamos lá. Então, aquele link, né, que eu coloquei, o que acontece com aquele link que eu coloquei? Dos mapas, né? Quando põe aqui, ele abre os dados geo do parque. Olha que legal, né? Eu vou tirar até aqui o zoneamento. Então, eu comecei pondo aí, vocês podem ver o entorno. Esse entorno é o entorno do parque georreferenciado. É o que foi feito, né? Em 2019 a gente iniciou, em 2020 concluiu o georreferenciamento do parque, pegando todos os marcos que foram colocados quando da criação, lá em 1970. Então aí tem cada marco. Esse gel, se ele, como jogou no Google Maps, o problema não é o gel, é o Google Maps. Tá? Às vezes tem uma diferença de 1, 2 metros, mas está bem preciso. Eu dei uma conferida boa, passei por cada ponto. Então, assim, é legal porque existe alguma coisa aqui, outra ali, a cerca passa fora do lugar, então dá para a gente ter uma ideia boa, tá? A ideia é para que a gente conheça o território do parque bem, né? Às vezes a gente tem algum conhecimento que, com o passar do tempo, mesmo dentro do estado, foi perdido. O que a gente fez com esse gel? Reavivou, né? Tanto é que deu muito trabalho, tivemos que fazer umas 3 vezes até ir certinho, conforme o cadastro documental do estado, bonitinho. Então, tem o entorno todo da unidade, tá? E daí, o que a gente já conseguiu fazer, ó? A gente trabalhou o zoneamento dentro do parque, não foi isso? Então, tá aí, a gente conseguiu já pôr todo o zoneamento que a gente trabalhou lá, tanto no uso público quanto no plano de manejo, para saber o que eu posso fazer ou não em cada parte do parque. Então, por exemplo, uma pessoa está fazendo uma trilha e está aqui nessa região, aparece lá, ó, zona de infraestrutura. Eu ainda estou fazendo aos poucos, né, como eu disse, mas logo vai aparecer, quando clicar aí na lateral, vai aparecer descrevendo quais atividades são permitidas nessa zona. Ele só puxou o que estava de dados dentro da plataforma Geo que a gente formatou para pôr dentro do Google Maps. Mas aí você já tem. Logo na descrição, em vez de estar aí esses
informações, né, de quem fez e tudo, vai estar as regras. Então, isso vai ser muito bom para quem está. Então, por exemplo, eu estou andando, de repente eu entrei no meio do mato e descobri que eu estou nessa área aqui, ó, verdinho. Aqui é uma zona de preservação, vai estar escrito aí, você não pode estar nessa área. A zona de preservação é aquela mais restrita. A única coisa que é permitida é pesquisa. Então, a pessoa que tiver aqui, vai chegar com o QR Code ali na porta, que a ideia é essa, né? Ter o link disponível para todo mundo depois, é ela saber onde ela está, o que pode ou o que não pode. Aqui, ó, por exemplo, do lado do Rio Quente, que a gente trabalhou, de ter uma área de infraestrutura. Por quê? Porque a gente quer que tenha uma portaria amanhã do lado de lá. É isso, a gente já está até trabalhando aí, já conversando com o Jean, com o Andrei. Até uma questão, porque como já tem trilhas lá, a gente recentemente abriu a trilha, né, que é lá a trilha, a gente ainda não sabe o nome, né, mas a trilha da Boa Esperança. Então a gente já tem uma zona que pode ser construída uma guarita, alguma infraestrutura física. E daí tem, por exemplo, aqui, ó, entre a verdinha, que é a mais preservada, e essa que é a de infraestrutura, a gente tem a zona de conservação, que é aquela zona intermediária, que eu posso algumas coisas e outras não, né? Ela não é tão restritiva, mas também não tão permissiva, tá? Só lembrando, né, a gente sabe que aqui nessa zona laranja, né, é permitido infraestrutura, mas não quer dizer que a gente vai construir nela toda, né? Vai ter pontos aonde vai ser construído se necessário. Mas é interessante aqui, eu quis apontar essa área, que vocês repararem aqui, né, a gente tem o Mirante da Pousada aqui do outro lado, né? E do lado de cá é a estrada antiga, a parte mais ao sul aí abaixo, é a estrada antiga que leva água limpa, né? Que passa por Rio Quente e vai para água limpa. E entre essas duas, a gente fez a trilha que vem aqui nesse cânion, que é o cânion do Urubu. E hoje a gente tem a descida que desce lá para o município de Rio Quente, por aqui assim. E recentemente os brigadistas abriram um acero, que agora é uma nova trilha, que vem até a estrada antiga. Por quê? Em 2019 a gente teve um incêndio aqui e levamos quase 3 horas para chegar nele. Então a gente viu uma necessidade de ter uma área aí que a gente precisa ter acesso de uma maneira mais fácil. E notem que a trilha que foi aberta, né, o acero, que essa trilha foi feita não é para entrar com veículo, só de bicicleta ou a pé mesmo, né? A não ser as motos e o quadriciclo do parque se tiver um incêndio, for necessário. Então a gente abriu toda essa trilha dentro da zona de conservação. E a trilha, ela entende que é uma ação, né, está lá na regra que a gente fez, é permitido, e ela é uma ação condizente com a zona, porque ela vai ajudar a conservar no caso do incêndio e também no caso de dar assistência para algum turista que estiver perdido, algo desse tipo. Então a gente procurou fazer essa ferramenta aqui, usar essa ferramenta, a gente achou ela bem simples e muito fácil para qualquer pessoa utilizar, qualquer lei, né? Então a gente fez isso daí. E depois, com o tempo, conforme vocês forem entrando, vocês vão ver que aqui vai aparecer mais coisas escritas, em outro lugar outras. Agora o próximo item que a gente colocou. Então tem o zoneamento do parque. Eu vou tirar só para ficar mais limpa, tá? A imagem, para a gente não confundir. E daí tem a zona de amortecimento. Olha só que legal. Não é, né? Quando publicar ela vai estar vigente, mas só para entender, né? Olha só, tem as áreas rurais, as áreas urbanas, né? As áreas urbanas já consolidadas estão em laranjado. Vou puxar aqui Rio Quente, por exemplo. Ó, então aqui, ó, zona urbana já consolidada, já existe, já tem moradia, aqui também. E aí em vermelhinho são as zonas, né? Tá ZOUR, né? Zona urbana. A vermelhinha é a zona urbana de expansão, né? Na verdade já tem os projetos, o loteamento gerado, tudo, mas ainda está em fase de implementação. Foi o que a gente discutiu durante o conselho, o plano de manejo. Só um minutinho. Então, o que eu consegui fazer aí na zona sobre as regras? A verdade é que cada zona dessa eu vou colocar a regra equivalente. Mas no momento, devido ao tempo e também a gente está aprendendo a usar melhor a ferramenta, quando você clicar aqui na zona geral, já está aparecendo aqui toda a regra da zona de amortecimento. Tá? Toda a regra. Urbana, rural. Então aqui do lado já está aparecendo as regras que a gente trabalhou no conselho, né? E nas consultas públicas e tudo mais.
Então aqui, ó, tá todo o regramento aí, que foi aquele último, né? Que é o que vai para a publicação. Foi o último que foi gerado. Então tá aí. Então a gente procurou fazer isso. Daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar, por exemplo, o item 25, 26 é só para a zona urbana. Eu vou pegar ele e colocar só lá na onde é zona urbana. Entendeu? A gente vai fazer isso depois. Mas aqui ainda não deu tempo. Que é para que qualquer pessoa. Então eu acho que isso vai ajudar muito, tanto para as prefeituras, quanto para os empreendedores. Por quê? Ou para nós, cidadãos. Eu estou numa área aqui dentro da zona de amortecimento. Estou vendo que tem uma atividade. Se eu abrir um mapinha, eu vou conseguir ler o que... não, esse daqui está ok. A expansão urbana, por isso tem esse loteamento, isso está abrindo, né? Isso gera menos conflito também, né? Eu acho que isso ajuda muito na gestão do conflito com o entorno. Um proprietário que compra uma propriedade no entorno, ele vai poder olhar e falar, opa, eu sei aonde está a minha propriedade, quais são as regras para a minha propriedade de maneira simples, né? Então essa é a ideia, tá bom? Daí, falando um pouquinho mais, né, eu estava falando sobre a questão... Então, alguma dúvida sobre esse mapeamento, essa coisa aqui que a gente colocou? Algo que vocês queiram perguntar ou observar? Daí dá para abrir tudo junto, ó, tá vendo? Zoneamento do parque mais zona de amortecimento. Se quiser. Você vai abrindo... Tá muito bom. Oi? Pode falar. É o Márcio. Para mim tá bom, ótimo. O difícil vai ser só a gente aprender a mexer no sistema, viu? Mas você vai ver, quando você clicar no link, eu vou pôr depois o link de novo, né, no grupo, você vai ver que é igualzinho aqui, está aparecendo para você. Se for no computador, do lado direito aparece o mapa e do lado esquerdo aparece. Daí quando você clicar numa zona ou na outra, ela aparece ou some. É automático, tá? Daí, depois, vai tendo as informações, né? Daí que nem quando você clicar numa zona específica, ele já te joga nela aqui do lado. No celular, que é um pouquinho mais, não aparece essa barra lateral. Mas quando você clicar em cima do desenho, do layer, ele vai aparecer, ele abre uma outra janela, né? Com a descrição, que eram aquelas descrições laterais que estavam aparecendo, né? Então vou apertar aqui. Daí ele traz essa descrição lateral. Mas daí vocês vão vendo aí. Depois, futuramente, a gente pode fazer junto. Quem tiver dúvida, né? Quiser vir aqui no parque, a gente está à disposição. É isso. Ficou muito fácil de aprender. A vai aumentando a curiosidade da gente. Então tá. Isso mesmo. E é legal isso daqui, que futuramente a gente vai acrescentando. Uma coisa que eu não pus aqui, que está em outro e que a gente já fez, são as trilhas do parque, né? Depois eu vou jogar ela aqui também. Mas ela já tem outro link, que é só para trilha. Que é o mais para os turistas que chegam aqui e querem fazer trilha no parque. Mas depois a gente vai pôr todas as trilhas aqui, porque tem trilha que não aparece, né? Tem trilha que ela é igual a essa, que é o Acero Novo, que é uma trilha. Aqui é só as áreas mesmo de uso, né, que a gente separou no parque, fez aquele zoneamento. Tá, vou tirar aqui a zona de amortecimento também, só para limpar. Daí, pessoal, é o seguinte, a gente tem duas arinhas aqui que eu coloquei, que na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada de novidade. A legislação de crimes ambientais, ela obriga que o Estado divulgue na rede de computadores, né? Na rede mundial de computadores, as áreas que têm algum tipo de restrição. Isso já acontece. A secretaria ela tem o SIGA, né? Quando você entra lá no site da secretaria, você clica no SIGA, abre lá, você baixa os arquivos das áreas que estão embargadas ou que estão com alguma questão ambiental pendente. Isso é obrigatório a gente fazer, não é opcional. Se a gente não fizer, a gente como é que fala? Está prevaricando, né? O que eu fiz aqui é pegar isso que já é obrigatório e colocar numa plataforma mais fácil de acesso, junto com os dados do parque. E a gente vai atualizar. Essa área deixou de ser embargada? Ela sai do layer, né? Então a gente está sempre acompanhando. Então tem duas áreas que foi embargada. São áreas que, na verdade, há muitos anos atrás já vem com uso irregular, e daí quando a gente
puxou os dados, e daí tem processo de 2012, tem processo de 82 e tudo. Quando isso veio para a gente, né, que isso foi uma demanda que veio da SEGPLAN, falando, olha, existem um levantamento de algumas áreas, verifica. E algumas áreas a gente viu que estava tendo atividade recente. Então a gente agiu, né, criou os embargos. Quando você clica aqui, você tem acesso às informações que a legislação fala que tem que disponibilizar, tá? Que são informar que a área está embargada, que daí eu pus aqui que ela necessita de ações para proteção e recuperação. Essas ações não sou eu que defino, tá, pessoal? Essas ações existe um procedimento administrativo que vai definir. E os números dos processos vinculados a essa área, que estão lá no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, com acesso público até certo ponto, né? Os dados das pessoas, elas são guardados, né? Eles são protegidos, mas está aqui. Então você consegue lá na secretaria, por exemplo, um órgão de controle, ele com esse número consegue ir lá na secretaria e verificar, olha, os fiscais ou gestão do Estado está fazendo direito o papel dela? Então ele consegue verificar, tá? Então isso daqui não é uma novidade, a gente só está usando plataformas adicionais para ter isso, para que fique mais fácil do público em geral poder verificar, tá? Agora, como é que está a situação dessas áreas? Só trazendo para o conselho para vocês entenderem, né? Veio a demanda, então, da Secretaria de Administração. A gente fez o nosso trabalho, verificou quais eram, né, os enquadramentos e remeteu para a nossa gerência lá do contencioso, que é quem cuida disso. Agora, os empreendedores entraram em contato com a secretaria e vão ter uma reunião com a secretaria. Ah, o fiscal fez errado, né? A gente tem que tomar cuidado muito, porque um fiscal, quando ele age, ele não está agindo por conta própria, ele está representando o Estado. Então, não é o fiscal, é o Estado. Ah, o Estado, né? É claro, tem uma pessoa atrás do Estado fazendo ação. Mas o Estado, vamos dizer que ele errou. Que ele fez isso, mas, na verdade, ele estava equivocado. Então, tá. Lá nessa reunião, lá com a conciliação, para julgar se está certo ou está errado, eles vão definir. Olha, realmente houve um equívoco. Ou não. Está correto, vai ser mantido o que foi feito e existem outras ações. Precisa recuperar a área, precisa desocupar a área ou alguma outra coisa que precisa ser feita, tá? Quem define isso é lá agora, né? A gente só fez o nosso trabalho como Estado. Então eu estou deixando isso porque às vezes, ultimamente, a gente dos murmurinhos, foi o fulano, tá perseguido, não é, né? A gente sempre age como Estado, a gente não age como pessoa, né? A gente, quando faz uma ação dessa. Então, só para vocês entenderem, né? Existem, agora sobre ocupações, existem outras áreas que estão nesse processo que veio da Secretaria de Administração, que também tem algumas ocupações. Tem, eu acho que mais 2 ou 3. Também será feito os procedimentos, né? É porque a gente não tem capacidade, né, para fazer tudo de uma vez. Então a gente fará os novos procedimentos, vai avisar os proprietários dessas áreas e tudo. A gente está focando muito na questão da onde existem residências. Por quê? A residência ela gera outros impactos, né? Ah, tem lugar que a cerca está deslocada. Não, mas não tem problema, a área está preservada? Ou o proprietário está respeitando? Porque se tiver área que está dentro da unidade, mas que pertence a um particular, vai ter. Ele só precisa compatibilizar o uso da área com a finalidade da unidade de conservação, que é a preservação, né? Hoje existe possibilidade de reserva legal e outras coisas dentro de áreas de unidade de conservação. Também não estou falando que é dono ou não, né? Só estou comentando as possibilidades, tá, pessoal? Isso daí quem define é lá em cima, né? Vai lá para a SEGPLAN para eles verificarem a escritura do Estado, a escritura do particular e fazer as confrontações. Tá bom? Alguma dúvida sobre esse item? Eu queria passar para vocês isso, né? Para que todo mundo esteja ciente, né? Do que já foi feito, em que pé que está e quais são os andamentos da SEGPLAN. Tudo ok, Mauro. Então tá bom. Então, esse é o item C. Agora vamos para o item D. E daí a gente quase está terminando no tempo que eu queria. Passei um pouquinho, mas tá bom. Vamos lá. Então, vou voltar aqui para o documento que a gente estava trabalhando. Compartilhar com vocês. Então tá, aqui agora eu trago sobre orientação
para solicitação ou substituição de novas instituições e representantes para o conselho, né? E daí vem a composição do conselho. Essa composição do conselho que tem aí, né, tá por vaga, não está por nome. A gente tem aqui os nomes, né, de cada um, mas tem aqui, né, por exemplo, meio ambiente, que é o primeiro, é o presidente e o suplente. Que sou eu, né, presidente, e o gerente é o suplente. Daí prefeituras. A gente tem de Caldas Novas, né, a Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade, esse de prefeituras tem 3 de Caldas Novas. Só que tem 2 deles que não têm participado das últimas reuniões. Então, isso daqui a gente deve conversar. Porque na ideia, quando colocou 3 vagas para a prefeitura, é que fosse uma para a prefeitura, executivo, né? Vamos pensar no poder executivo, um para Caldas Novas, um para Rio Quente e um para Marzagão, tá? Mas Na ausência. Daí tem uma vaga, né, depois de turismo, que é Goiás Turismo. Tem que verificar com o município também. O Goiás Turismo muitas vezes não consegue participar das reuniões. Tem que ver talvez se os municípios querem como fazer isso. Recursos hídricos, que é a DEMAI, que na verdade atende os 2 municípios aqui do entorno. Defesa Civil, que é os bombeiros que estão fazendo parte no momento. No caso da Defesa Civil, deixa eu só ver aqui. Tem 2 vagas, né? Só tem uma ocupada, que é a dos bombeiros. Tá bom? Hoje eu sei que, de repente, pode ter outra instituição, né? Que pode participar e entrar como defesa civil aí dos municípios, se for o caso. Ou até de iniciativa social. Se for esse o caso, né? Se for vinculado. Daí tem do Poder Judiciário também, que daí está ocupado, tá ok, que é o Marcos e o Júlio. Daí a gente tem as vagas também do território, né? Que são os cidadãos, ONGs e outros. Né? Aqui, que é turismo, brigada civil, pousadas, hotelaria. O nosso colega Cláudio Correia Mamed, ele ocupava a vaga de turismo, tá? Então a gente abriu aí. Depois o que eu vou fazer é uma correlação desses daqui. Quais dessas estão ocupadas certinho, né? E quais não estão. E daí indicar para quem está ocupando a vaga se deseja substituir a pessoa indicada para atualizar, se for o caso do cadastro. Tá bom? Essa é a ideia, né, que eu estou querendo passar aqui para vocês. Então, daí a gente entra para os usuários do território, que daí entra aqui, né, a brigada, turismo, pousadas, condutores de visitante, proprietário de terras vizinhas, e daí tem alguns que não estavam ocupados, né? Por exemplo, proprietário de terras vizinhas não tinha ninguém, né? A gente pode tentar trazer alguém para fazer parte, né? Representante das águas das mineradoras a gente tem, Aventura, né? São os meninos do esporte, a gente tem hoje também, eles ocupando as vagas. E daí a gente tem sociedade civil organizada. Sociedade civil, a gente tem 4 vagas, mas só tem 2 sendo ocupadas, tá? E daí, essa eu acho que a gente poderia estar tentando estimular algumas instituições que a gente está vendo que está crescendo muito na região e que pode estar participando. Por exemplo, hoje a gente tem a CIC, que é uma sociedade civil organizada. A brigada já está contemplada lá no outro item, né? Então, mas a gente tem, por exemplo, os engenheiros, né? Como é que some o nome? Clube dos Engenheiros. Hã? Não, tem o CREA. Ajuda ele aí, Jean. Já fugiu. O quê? Clube dos Engenheiros. O que tem o Clube dos Engenheiros, Maurício? Qual que é o Você nome? fala representatividade? O nome deles. Eu esqueci o sigla. Uai, não é o CREA? Mas agora... É a UNEAR. UNEAR, isso, obrigado. Então, hoje a gente tem a UNEAR. A UNEAR poderia estar ocupando uma cadeira dessa com a gente. Tem outras instituições também que podem estar ocupando, né? Tem os meninos dos escoteiros, apesar do
Juliano está lá como representante do Ministério Público, que também serve os escoteiros, mas eles podem também ter uma cadeira, né, dentro desse item, porque ele está vaga. Então, poderia ter um representante exclusivo para a instituição deles. Então, qual que é o desafio aqui para a gente? Trazer essas pessoas, trazer essas instituições que estão faltando para ocupar essas cadeiras. Daí a gente tem depois ensino e pesquisa, e daí aqui no ensino e pesquisa a gente está com... São 4 vagas, é isso ou mais? É 6, né? São 6 vagas. 6 vagas, a gente tem 3 só ocupadas, né? Tem a Unianguera, a UEG, tem o Márcio, né? Aquele representante da escola aqui próximo, mas teria como ter outras, né? A Unicaldas, por exemplo, hoje não ocupa uma cadeira, poderia ocupar, né? Eles têm muito interesse em ter mais atividades aqui com a gente. Outras universidades, né? Instituições mesmo que estão hoje no município, né? Hoje tem a Unicaldas e a Unianguera, só ou tem mais alguma? A FAPEC, como é que chama? A íntegra, né? Então aí, ó, são universidades que poderiam estar fazendo parte do conselho e trazendo as atividades da universidade para dentro do parque, né? Então, o que eu vou passar para vocês também? Se vocês acharem que esse quadro que a gente tem hoje é suficiente, que a gente não precisa alterar o número de vagas, a gente trabalhar... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Essa vaga aí do turismo, ela é a vaga do... Eu não entendi essa vaga do turismo. Qual que é a representatividade dela? Então, ela é poder... É sociedade, né? É da sociedade, não é poder sociedade. público. Não. Olha lá, usuários do território, né? Seria tanto uma instituição organizada, como uma associação, algo desse tipo, formal ou informalmente. Ou como uma pessoa que possa representar. Por exemplo, vamos dizer que em Rio Quente tem uma associação lá do turismo, né? Do pessoal. Poderia estar ocupando essa cadeira. Entendeu? Eu pensei que era das secretarias de turismo dos municípios. Daí tem lá do Poder Executivo. Geral, a que vocês estão ocupando é lá de cima, né? Aqui. Como SEMA, né? Prefeituras, isso. Daí o que tem aqui também, que não está ocupado, tá, pessoal? Que é uma cadeira que não está, que tem 3, porque são 3 municípios, é o Poder Legislativo. Hoje a gente não tem ninguém do Poder Legislativo, do Quente, Caldas Novas e Marzagão, ocupando e participando do nosso conselho. Não sei se a gente conseguiria trazer alguém. O desafio seria esse. Então, eu vou colocar as cadeiras que estão ausentes para vocês. Depois vou pegar essa planilha, colocar as cadeiras que estão ausentes. Qual instituição está em qual cadeira para a gente relembrar, tá? Porque já tem um tempo, né? A gente vai esquecendo. E daí vocês vão poder olhar e ver se consegue trazer alguém para somar aqui no conselho de alguma dessas vagas que estão abertas, ou se existe a necessidade de substituir alguém de alguma vaga, tá? E daí, tudo isso a gente pode fazer como conselho. O próprio conselho pode trazer essas pessoas, eu vou fazer um modelo de requisição também, para fácil. Requisito tal cadeira para tal instituição. Aí a pessoa vai mandar o nome da pessoa e do suplente. Ou requisito a substituição do fulano em tal cadeira, né? Então, se for o Poder Executivo de Rio Quente, olha, a gente vai substituir o fulano pelo ciclano, vai vir um ofício do Poder Executivo de Rio Quente, tá bom? Então, a ideia é essa, fazer... Outra que está vago aqui, ó, que não está ocupando, porque não está participando, é essa daqui, ó, de Sanidade Animal e Vegetal, ou Emater, né, que seria agrodefesa, algo desse tipo. Eu não sei se Rio Quente tem. De repente, se tiver aí em Rio Quente, a pessoa de Rio Quente estiver interessada, né, pode ocupar, porque a de Caldas Novas não tem conseguido participar. Eu acho que chegou a mandar o nome, mas veio só em uma reunião, lá no comecinho. Então, pelo critério, né, depois de 3 faltas não justificadas, né, poderia ser substituído. Então, caso tenha aí alguma vaga, eu vou pôr tudo isso depois no grupo, tá? Para que vocês tenham acesso certinho a essas informações. Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, que para a gente organizar a composição do conselho do parque e conseguir ter mais, né, conselheiros ou uma atividade
mais intensa aí, né, com pessoas, né, pode ser sangue novo ou não, tem essa possibilidade. E é bom a gente aproveitar esse momento, porque aqui a gente ainda vai ter mais 1 ano e meio aí de trabalho, né? Para não pegar uma pessoa lá no final do período do conselho, onde a gente vai instituir um novo conselho. A ideia é essa. Eu acho que era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu queria saber o que vocês têm mais para passar para mim. Eu vou descer. Você passar no meio desse aqui? Tem alguma observação aí, pessoal? Tem Maurício, pode falar, Marcos. Maurício, eu acho assim, a gente aumentando números de conselheiro, fica mais difícil a gente conseguir aprovação quando a gente precisar de na plenária. O que é que você acha? Porque fica mais difícil de o que geralmente a gente faz quando tem votação, né? Quando a gente vai começar uma reunião e tem que votar algo, a gente faz a primeira chamada. Se não tiver metade dos conselheiros, a gente espera 5 minutinhos e faz a segunda chamada, né? E daí você pode votar com o número de conselheiros que tiver em plenária. Mas é porque assim, a gente já tem as vagas, né? Seria só ocupar as vagas, não seria criar novas vagas. É que o nosso conselho ele é bem grande, né? 36 vagas é muita gente mesmo, né? Mas como não é o momento, como não vai mudar agora, a ideia é a gente, se quiser trazer mais pessoas, né? Até porque assim, o que é interessante nesse momento? A gente está indo para um momento, é claro que agora a coisa deu esfriada por causa das eleições. Não, amanhã não, vai você e o Alex. Desculpa. Por causa das eleições, mas assim que voltar, a gente já volta com todo o planejamento que vinha vindo, né? Que é a publicação dos nossos planos e depois disso, né? Que é uma outra história, é a questão da concessão, que também vai começar a ser trabalhada novamente, né? O BNDES vai reunir com vocês, era para ter feito a reunião, mas daí falaram, vamos esperar que como a consulta pública só vai poder ser depois das eleições, então daí lá... Vai ter até audiência pública, né? Isso. Daí é outra coisa, né? Daí vai vir reunião com vocês, depois audiência pública, para verificar se vai e como vai para a concessão, né? Mas já está tudo prontinho, todos os documentos que precisa, contrato, edital, tá tudo prontinho. Agora é só burocracia, como se diz, né? Só fazer os trâmites para que a gente possa fazer a concessão. A ideia é que saia esse ano ainda, né? Aí dá tempo, a gente vai tentar lutar aí para dar tempo. Mas se não sair também, a gente continua. O próximo ano, o conselho é o mesmo, né? E a gestão aí, mesmo que não fique a mesma, vocês conseguem dar continuidade nisso, como sociedade. A ideia é essa. Que vocês assumam. Logo, logo, o parque não vai mais precisar de chefe, vai ser só os conselheiros. Olha só. Maurício? Sim, Fábio. Olha só a responsabilidade, pessoal. A rocha. Agora que meu som saiu. O conselho ele tem um estatuto? Sim, a gente tem o estatuto básico que a gente fez lá na primeira reunião. Eu posso também estar disponibilizando ele. Aqui. Fábio? Ok. Okay. Existe já um estatuto previsto, né, nas unidades de conservação, mais ou menos por aí, né? Sim. Eu vou repassar o estatuto. Até o estatuto eu não pus aqui nessa pauta, mas eu vou repassar, né, porque já tem 2 anos que a gente viu isso. Até se a gente quiser fazer alguma alteração, o conselho ele pode estar fazendo alguma alteração se for cabível, né? Mas eu vou passar, então, junto com os dados, né? Que o estatuto, inclusive, consta os conselheiros. Então, junto com os dados aqui dos conselheiros, os ocupantes dos cargos, eu vou passar novamente o estatuto para vocês, tá? No grupo. Tá ótimo. Obrigado. Eu estou pensando até, né? A gente está conversando aqui, que eu falei que tem algumas informações, vocês vão participar aí ajudando a gente com esses planos de gestão. Talvez eu vou ver se eu consigo criar uma pasta compartilhada, né, para que eu coloque essas informações
e gera um link, igual eu fiz dos mapas, né? Gera um link, porque daí eu sempre vou estar deixando ele compartilhado, né? Uma vez por mês, ou quando alguém precisar, a gente compartilha lá e você consegue entrar e ter acesso a todos esses documentos a qualquer momento. Porque hoje está tudo no sistema SEI, né? O sistema SEI, todo mundo pode ver, mas nem todo mundo sabe, né? Usar ou ter o acesso. Então, vou tentar fazer isso para facilitar aí o acesso de vocês como conselheiros, tá bom? Pessoal, eu acho que se não tiver mais nada aí, já são 20 para as 6, né? A nossa reunião estava programada para ir até 5h30. Apesar que a gente atrasou um pouquinho, deu tempo. Se vocês não tiverem nenhuma pauta, eu gostaria de ver se vocês acham que uma próxima data para a reunião que ficaria boa. Talvez daqui 2 meses, ou vocês acham que é necessário antes? Daqui 2 meses seria no início de setembro, talvez dia 5 de setembro. Maurício, 2 meses eu acho que tá legal para mim. Tá legal? Para a próxima reunião do conselho, né? Depois vai ter Acho um que tá grupo, bom. né? Que a gente vai trabalhar. Para a gente poder Levar apresentar. sua carteira, né? Tá bom. Então fica para o dia 5, deixa eu anotar aqui. Senão depois eu esqueço. Para o dia 5 de setembro. Pode ser nesse horário, pessoal? O que vocês acham? Poderia ser nesse mesmo horário? É complicado? O horário para mim Pode tá ser. bom também. Ô, Maurício, não poderia ser na terça? Porque esse horário, às 5h30, eu já tenho outra reunião que hoje eu não participei. Toda Tá bom. segunda. Só Pode se não sim. atrasar, mas ou eu sair mais cedo, mas acho que se fosse na terça, para mim, seria melhor se todos puderem, é claro. Eu não tenho problema nenhum. Tá? Para mim, Pode ser. tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então dia 6, tá? Dia 6 eu vou marcar aqui, dia 6 de setembro, então, nossa próxima reunião. Às 16 horas, certo? Então tá. Daí vou tentar novamente, né, na próxima, fazer esse sistema misto. A gente demorou hoje um pouquinho porque a internet estava complicada aqui, até a gente conseguir organizar as coisas. Mas eu vou tentar, acho que até daqui 2 meses a gente consegue já estar mais craque nisso daqui. Para a gente poder fazer dessa forma mista também, que nem todo mundo pode vir, né? Eu mesmo, esse tempo atrás, estava com Covid, né? E não pudemos fazer a reunião. Mas a gente pode adotar essa forma mista, né? Sempre que der para vir presencial, vem, senão pelo menos dá para acompanhar aqui as ações e atividades do Conselho através da videoconferência. Então tá, eu quero agradecer a presença de todos e falar que eu estou muito contente em poder ter conselheiros como vocês, sempre aí atuantes, ativos, e que está sempre nos ajudando aí no que é possível, dentro das possibilidades de vocês, né? Como voluntários aí, nesse trabalho de gestão da unidade de conservação. E vamos tentar evoluir cada vez mais, tá? Tá ótimo. Desculpa o atraso aí, mas eu tinha outra reunião. Não, ok. Mas deu Eu para pegar também. uma parte. Também, Fábio, eu cheguei atrasada e ó, eu estou participando, Maurício, eu estou aqui na Bahia ainda, viu? Oh, mas então tá bom. Coisa terra boa. Terra boa. Não, mas o que a gente falou antes, depois eu vou disponibilizar o vídeo, né, da reunião, mas eu vou passar, né, depois tava falando, não sei se vocês pegaram, desde o item A, né, a gente vai passar para vocês no grupo, a gente vai meio que fazer uma dinâmica, tá? Igual quando a gente fez o plano de manejo, né, eu vou tentar fazer umas dinâmicas para a gente fazer os planos operacionais aqui do parque. E daí eu explico certinho no grupo e compartilho com todo mundo. Tá bom? Tá bom, tranquilo, Ok. Maurício. Obrigada, viu? Então tá, a gente que agradece. Uma boa noite a todos. Tá. Obrigado. Boa noite, Obrigado, um gente. abraço a Boa todos. noite. Boa noite, Tchau. até mais.